Como lido no Evangelho de hoje e como nos apresentado no calendário da igreja, nós relembramos a memória dessas 14.000 crianças que foram assassinadas por Herodes, seguindo aquela sucessão de eventos do pós-nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Ortodoxa comemora essas crianças como mártires. E a tradição da Igreja, através dos seus cantos litúrgicos, os comemora como santos. Mas esse evento em si abre um horizonte de questionamentos. Muitos se perguntam, apesar do status de mártires dessas crianças, do porquê que isso foi permitido por Deus. E de um modo mais amplo, isso nos coloca diretamente em um tema complicado muitas vezes, que diz respeito ao sofrimento do inocente. Por que uma criança inocente sofre? Por que uma criança inocente morre? Do ponto de vista da justiça humana, não existe resposta. Não existe conforto, não existe significado, aprendizado, nada. Essa questão só ganha algum contorno, só faz algum sentido. Essa questão só encontra o seu verdadeiro sentido através da perspectiva da eternidade e da providência divina. E para entender isso corretamente, nós partimos sempre, como tudo na ortodoxia, do Éden, da queda. Todos nós conhecemos, todos vocês já ouviram a história de Adão e Eva, sabem que o homem aceita aquela proposta do demônio e ali ocorre uma fratura em sua alma. O homem perde a comunhão com a graça divina e a mortalidade e a pecaminosidade entram na vida humana. A natureza humana, então, encontra-se enferma. Os santos padres sempre usam essa linguagem terapêutica. A natureza humana encontra-se enferma. E sendo o homem psicossomático, isso reflete no corpo e na alma desse homem. A queda do homem é uma queda de toda a sua constituição. Então a morte, as anomalias, o sofrimento entram na vida humana com a queda. Nós podemos evitar as consequências desse sofrimento na nossa alma através da cura que Cristo nos deixou, através da ortodoxia. Mas ainda assim, na carne, nós sentimos os efeitos que a mortalidade física ainda nos traz. E no momento, meus irmãos e irmãs, isso é incontornável. Mas, sendo incontornável, o que nós podemos tirar então de bom de tudo isso? Ainda mais quando se trata de um inocente, quando se trata de uma criança, por exemplo. Vejam, meus irmãos, as crianças não pecaram voluntariamente. Elas carregam em si a mortalidade, nascem em um mundo caído, pendente ao pecado, mas não pecaram voluntariamente. Daí procede que Deus pode consentir com o abreviar dessa vida, justamente por ela ser sem pecado. O futuro poderia condenar essa criança. O presente, como criança, a leva à presença de Deus. No livro Conselhos Espirituais, volume 4, São Paísios fala muito sobre esse tema. Ele diz o seguinte, abre aspas: Deus leva cada pessoa no momento e no melhor instante de sua vida. Se Ele, Deus, vê que alguém vai se tornar melhor, Ele permite que essa pessoa viva. Se, no entanto, Ele vê que essas pessoas vão piorar, Ele os leva a fim de salvá-los. Fecha aspas. São Paísios tem uma história interessante. Ele participou de um momento histórico que foi o êxodo da população ortodoxa, greco-ortodoxa, o êxodo dela do território da Turquia, né? Essas pessoas foram expulsas de lá. São Paísios nasceu no que é o território da Turquia, apesar de ser etnicamente grego e ortodoxo. E nesse êxodo eles cumpriram um trajeto a pé e outra parte do trajeto de barco, até a Grécia.
Nessa parte de barco, essa parte do trajeto que eles fizeram de barco, São Paísios era um bebê ainda, um bebê de colo. A mãe dele colocou ele num cesto, enrolou ele em alguns tecidos para ele não passar frio e deixou ele encostado num canto. Acontece que teve alguma movimentação, alguma confusão naquele barco e um marinheiro acabou pulando de um lado para o outro e ele caiu com os 2 pés em cima daquele cesto. A força daquele salto era o suficiente para matar aquela criança, como lembra São Paísios, né? A mãe de São Paísios se desesperou, ela correu para ver o que tinha acontecido e São Paísios estava intacto. Um verdadeiro milagre. Mas São Paísios observa com um senso de humor que era próprio dele, que se ele tivesse morrido naquele momento ia ter sido uma bênção, porque ele ia ter ido para o paraíso, ele ia ter ido para o céu. Mas agora que ele já havia passado uma vida inteira, ele era idoso e havia passado uma vida inteira em ascetismo e devoção a Cristo, ele não tinha tanta certeza de que ele iria ser salvo, que era melhor ele ter ido enquanto ele era uma criança. É uma história simples, mas muito interessante. Muitos ficam confusos e alguns até escandalizados, principalmente no Ocidente, quando um santo diz esse tipo de coisa. Mas nós precisamos entender que o santo tem o foco no que verdadeiramente interessa. Lembrem-se que o sofrimento, a morte de uma criança, só pode ter significado no contexto da vida eterna. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nossa vida nesse mundo não é uma vida verdadeira. A morte é o nascimento para a vida eterna daqueles que se foram. Nesse mesmo livro, São Paísios fala sobre estes mártires que nós comemoramos, esses 14 mil mártires. Ele relata a crueldade dos soldados de Herodes e diz o seguinte, abre aspas, quanto mais aquelas crianças eram torturadas, mais Deus sofria. Porém também mais ele se alegrava com a grande glória que essas crianças desfrutarão no paraíso. Fecha aspas. Ele compara a vida futura dessas crianças aos anjos e afirma que elas são verdadeiros mártires. Em outra oportunidade, um visitante perguntou para São Paísios sobre as crianças que sofriam de algum tipo de deficiência, como síndrome de Down, por exemplo, ou de alguma enfermidade como câncer, algo do gênero. E ele respondeu, para as crianças pequenas que foram sobrecarregadas nesse mundo por doenças ou por alguma deficiência, Cristo dirá a elas, venham ao paraíso e recebam a maior porção. Fecha aspas. Ele continua dizendo, essas crianças passam por um martírio como as crianças massacradas por Herodes. As crianças têm uma clara recompensa por sofrerem com doenças, pois não têm pecados. Quantas criancinhas veremos na outra vida que estarão entre a ordem angelical das crianças martirizadas? Fecha aspas. Repito, meus irmãos e irmãs, isso só pode fazer algum sentido se nós cremos na vida eterna e se nós temos a certeza inabalável de que nenhum sofrimento passa desapercebido aos olhos de Deus. Outra questão também é que a enfermidade ou o sofrimento dessa criança, desse inocente, desperta em todos os ao seu redor, nos pais ou quem quer que seja, a necessidade de corrigir as próprias vidas espirituais. O sofrimento desse inocente, dessa criança, serve como um despertar da consciência desses pais e parentes. São Paísios novamente dizia que muitas crianças sofrem por conta do orgulho de seus pais. Quantos casos, meus irmãos, nós ouvimos de pais espirituais que diante da enfermidade persistente de uma criança, corrigem a vida espiritual desses pais e a enfermidade dessa criança é curada. As crianças sofrem também por negligência espiritual de seus pais. Claro que nem tudo é assim, mas se assim for, esse sofrimento serve ao propósito de colocar os pais em um caminho de arrependimento e de busca pela união com Deus. O sofrimento desse inocente acaba sendo um testemunho da verdadeira fé. Encerrando, eu vou ler para vocês um relato
de um médico russo que cuidava de crianças deficientes na cidade de Moscou e que mostra como que uma criança que sofre pode transformar a mentalidade de todos, se nós tivermos a humildade de reconhecer que nada somos sem Deus. Esse médico diz o seguinte, abre aspas: meus deveres frequentemente me levam a um abrigo de Moscou para crianças com deficiência mental. Muitas delas não conseguem nem sair da cama. Muitas foram simplesmente abandonadas pelos seus pais como se estivessem com alguma doença incurável. Há crianças com graves problemas de desenvolvimento. Todas elas sofrem terrivelmente, embora muitas delas, por causa de sua condição, não tenham consciência disso. Entrar nessa casa é como entrar nas profundezas do inferno. Porém, é exatamente aqui que se pode sentir a doçura do paraíso. Ela vem do coração daqueles que vivem com Deus. Aqui há ainda muitas crianças que vão à igreja e amam ao Senhor. Como isso pode fazer algum sentido? Como podemos suportar tudo isso? Depois de estar no lar dessas crianças, saímos com a sensação de que talvez este mundo podre e decaído, ainda esteja sobrevivendo, apenas porque há crianças que com seu sofrimento estão superando a nossa impiedade e a nossa falta de arrependimento. E isso pesa na balança de Deus. O destino dessas crianças será revelado na eternidade. Suas doenças e anormalidades são manifestações apenas dessa vida terrena. E tenho certeza, se Deus não criou a morte, Ele certamente não criou a doença. Fecha aspas. Meus irmãos, quem tem costume de frequentar hospitais, seja acompanhando um parente, seja experienciando uma enfermidade persistente, seja por conta de seu ofício, sabe que apesar de tudo, apesar do sofrimento, um hospital é um lugar que não inspira ateísmo, não inspira descrença. E tratando-se de criança, por mais paradoxal que possa ser, nós conseguimos ver e experimentar a Cristo ali. Isso parece loucura, mas tem um porquê. São Sofrônio de Essex dizia que quando nós sofremos com dignidade, nós tomamos parte da cruz de Cristo. Quando nós sofremos com fé e dignidade, Cristo toma o nosso sofrimento como sofrimento dele. E nós tomamos aquele sofrimento dele da cruz como nosso sofrimento. E eu não falo disso como algo mórbido, como alguém que gosta de ver o sofrimento. Eu digo isso do ponto de vista da fé, da esperança e da eternidade. A criança, o inocente, vai colher o fruto dela na eternidade, como estes santos inocentes massacrados por Herodes colheram. E nós hoje aqui comemoramos sua memória. Porque se nós acreditamos no Cristo verdadeiro, nós sabemos que Ele está do lado, sobretudo, daqueles que sofrem, pois Ele mesmo sofreu. Mas apesar desse sofrimento, nós temos a esperança de que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.